Olá, boa noite. O Realidade em Pauta fala sobre um assunto que vem se tornando cada vez mais comum, o crowdfunding, mais conhecido como vaquinha virtual. Uma boa ideia de negócio pode surgir a qualquer momento. Um projeto interessante que atenderia uma boa parte da população também. Mas o que adianta a ideia se falta investimento? Pensando nisso, surge o crowdfunding, que ao pé da letra traduzido como financiamento pela multidão. E é exatamente isso. Através da internet, as pessoas se juntam fazendo doações para investir em determinado produto ou projeto. E a modalidade de investimento tem feito muitas boas ideias saírem do papel e virarem realidade. Milhares de pessoas têm grandes ideias. O desafio é ter dinheiro suficiente para tornar tal ideia uma realidade. E este é exatamente o público do crowdfunding, financiamento coletivo ou vaquinha virtual. Financiamento coletivo é quando várias pessoas se identificam com uma ideia e resolvem contribuir financeiramente para que ela saia do papel. Um recurso muito utilizado por esta clínica especializada em partos humanizados. Então a ideia é juntar uma grana de quem acredita nessa mesma causa da gente, que é do parto humanizado, juntar com quem pudesse colaborar via mídias sociais, divulgamos e tal. A gente tem muita gente que a gente já conhece, já atendeu, já participou dos partos, profissionais que trabalham também por essa causa. Juntamos todos e fizemos essa vaquinha para levantar o dinheiro da reforma. A história do parto humanizado como causa, né, para mim veio do nascimento dos meus filhos, que a primeira foi uma cesariana desnecessária induzida pelo médico, o segundo foi um parto normal, que para mim foi muito bom. E na época não se falava sobre isso, ninguém sabia no Brasil que a taxa de cesarianas era 50% e que a taxa de cesariana no serviço privado era 90%. Era uma coisa que ninguém sabia. Até aí ela sequer imaginava que se tornaria uma ativista em prol de partos humanizados. Sem recursos, ela recorreu à criatividade. Desde que surgiu a vaquinha virtual, a gente usa a vaquinha virtual. A primeira não chegou a ser uma vaquinha, eu precisava montar a clínica anterior, a gente não tinha nada de dinheiro, era eu e uma outra parteira zeradas de grana e a gente precisava tipo comprar desde prato, talher para a gente montar cozinhazinha, sofá, cadeira para as pessoas sentarem, almofada. Nós entramos num site de casamento, de loja de virtual, de coisas para casamento e fizemos um casamento fictício, eu e ela, e fizemos uma lista do que a gente precisava e divulgava. Gente, para montar a clínica a gente precisa de tudo isso. Então tá lá como casamento meu e da Cristina e nós duas fizemos nosso casamento e as pessoas começaram a comprar e a gente montou a clínica inteirinha com coisas que foram compradas nessa lista de casamento. E nessa de financiamento coletivo, a Ana Cristina já ajudou muitas pessoas. Teve uma situação de uma pessoa que perdeu um ente querido fora do estado de São Paulo. Ela estava fora da casa dela, então tinha uma despesa enorme para trazer o corpo, tinha muita coisa. A gente levantou uma grana, levantou tipo, sei lá, 60 mil reais para ajudar essa pessoa e trazer e fazer toda a burocracia e tal. Foi através da vaquinha virtual que ela viajou para o Alasca, onde ela queria assistir um congresso que ensinava a montar uma casa de parto. Mais despesa de passagem, mais o congresso, mais para a gente se manter lá nos dias, era muita grana. Então a gente fez uma vaquinha e a vaquinha era ajuda a gente a ir para o Alasca. E um monte de gente ajudou, porque na verdade é uma causa que as pessoas também acreditam. Muita gente quer uma casa de parto em São Paulo e alguém precisa fazer. E sozinha a gente não tem como bancar, fazer a casa, aprender, ir para o congresso, ir mudar de ir para outro país, fazer essa viagem, é muita coisa. E as pessoas colaboram, então eu não sei, eu já perdi a conta de quantas vaquinhas eu fiz e de quantas eu fiz para outras pessoas, por alguma causa que elas precisavam. E para entender como funciona uma campanha, como a que foi feita pela Ana Cristina, nossa equipe conversou com a porta-voz da Quicante, que é uma plataforma de financiamento coletivo com atuação nacional e internacional. Eu sou a Ana Levi, eu trabalho na Quicante, que é uma plataforma de financiamento coletivo, né, a plataforma que mais cresce no Brasil hoje. E a gente começou em 2013
com exatamente a intenção de tirar os projetos das pessoas do papel, né? Se você pensar o Brasil hoje, que é um país que ainda tem muita desigualdade, muitas incertezas, mas também tem muitas oportunidades. Então, assim, são mais de 70 mil projetos apoiados, são mais de 50 milhões de reais investidos, tudo isso para realizar o sonho dos brasileiros, o sonho das pessoas, ajudar causas, enfim, ter um impacto realmente na vida de alguém. Mas, afinal, existe algum critério para que as campanhas sejam feitas nas plataformas? Você pode ser uma ONG, por exemplo, e aí vai lá, cria um projeto, e aí isso vai potencializar a captação de recursos que já é feita, às vezes atingir mais pessoas no Brasil que você ainda não atinge. Você pode ser um empresário, por exemplo, que quer desenvolver um novo produto e usa a plataforma como degustação daquilo. Você também pode ser um artista, né, um escritor, lançar um livro, fazer um pré-lançamento via Kikante, né? São assim, inúmeras possibilidades e qualquer pessoa pode abrir uma campanha lá. Então, sem a vaquinha eu não teria como fazer. Sei lá, acho que metade do que eu fiz até hoje, profissionalmente, dependeu de algum jeito de financiamento coletivo. E aqui no estúdio, para falar sobre o assunto, nós estamos com o Vinícius Maximiliano, que é advogado, consultor e autor do livro eletrônico Dinheiro na Multidão. Mas agora não é só eletrônico não, né, Vinícius? Tem também a parte, o físico, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, um grande prazer. Vamos falar um pouco sobre esse livro aqui. O Vinícius trouxe aqui o livro Dinheiro na Multidão, né? E fala um pouco sobre como funciona esse livro, o que traz aqui. Na prática, a ideia era que nós criássemos um contexto escrito de tudo que estava acontecendo nesse mercado de financiamento coletivo. Tudo ainda é muito novo para o Brasil. Então, lá pelos idos de 2014, começaram a surgir muitos sites que tinham várias ofertas, vários estilos de financiamento. Mas não existia nada que compilasse como isso funcionava, né? Então, de que maneira você tem que estruturar os sites, o que você pode ou não pode doar, como fazer as doações, quais os cuidados que você tem que tomar, né? Você que é o doador e você que está recebendo a doação para o seu projeto, que tipo de prestação de contas fazer, preocupado se existiam alguns impostos a serem pagos. Um tutorial, né? Mesmo, né? Quase, exatamente, quase um como fazer, passo a passo, para que as pessoas pudessem ter segurança, se organizar e, ao mesmo tempo, conseguir financiar as ideias e conseguir transformar os projetos em realidade. E isso aqui é só uma modinha ou uma tendência de mercado mesmo? Olha, hoje isso é uma grande tendência de mercado. A maioria dos meios de comunicação hoje já falam disso com bastante intensidade por uma razão até bem simples. Esse ano foi a primeira vez que o Brasil autorizou que os candidatos políticos, né, das campanhas desse ano de 2018, pudessem financiar uma parte da sua campanha com financiamento coletivo. Então isso tomou uma proporção, ele estava um pouco resfriado nos últimos 2 anos, todo mundo estava aguardando ver o que ia acontecer, alguns sites maiores permaneceram, mas com a autorização pelo TSE para que os candidatos pudessem arrecadar, isso tomou de novo um ímpeto junto ao mercado. E mais do que isso, retomaram-se os projetos sociais de grande alavancagem, de grande impacto, que pudessem tirar boas ideias do papel, além de, óbvio, poder fazer esse financiamento da política. O que motivou o surgimento do crowdfunding no Brasil? Olha, o Brasil ele tem uma característica muito interessante, diferente dos outros países em que o crowdfunding funciona. Aqui, tudo começou amparado mais em projetos sociais e culturais. Mundo afora, geralmente isso começou na área musical, com bandas que queriam fazer shows em algumas regiões. Artísticos, exatamente, né? Artísticos. E aí não conseguiam fazer toda uma turnê, fazer aquela propaganda, tudo muito caro. Eles lá fora começaram assim. No Brasil, como nós já tínhamos o reflexo lá de fora, nós importamos a operação para o lado social. Então, projetos sociais que poderiam ajudar pessoas em necessidade, pessoas em urgência, locais com catástrofes naturais ou até, enfim, acidentes. E aí começaram-se a reunir os principais sites que foram surgindo rapidamente no país, focados na área social. A partir do que foi dando certo, foram surgindo outros sites aí também para alavancar negócios, para financiar ideias, objetos novos, desenvolvimentos, projetos educacionais, que são muito fortes no Brasil, e até projetos ambientais, que são os que têm mais sucesso na sociedade brasileira hoje.
Existem modalidades deste modelo de negócio? Na verdade, o crowdfunding em si é sempre um mesmo formato, ou seja, você vai trazer uma ideia através de um site, onde você vai colocar todos os detalhes do seu projeto e vai pedir algum tipo de contribuição. As modalidades que nós chamamos seriam aquelas assim, você pode ter um estilo de recompensa-doação, ou seja, você doa um determinado valor e ganha em recompensa um presente, um autógrafo, um livro, uma caneca personalizada, uma camiseta, enfim, algo que te ligue ao projeto. Tem aqueles projetos que são mais ligados a resultados. Então, olha, se nós conseguimos financiar uma determinada campanha social, nós vamos entregar determinados produtos para uma comunidade carente. E aí a recompensa é essa, é mais social do que você ganhar alguma coisa. Tem a modalidade financeira, que é quando uma empresa pretende se financiar, precisa de fundos, e aí ela oferece participações dela para as pessoas adquirirem, participações no lucro ou na estrutura societária. E tem, por fim, esses de esfera política e imobiliária. A imobiliária são financiamentos de imóveis para construir imóveis e as pessoas depois dividirem a rentabilidade disso. E a política agora, que foi autorizada recentemente, para que os candidatos possam arrecadar especificamente para as campanhas eleitorais. Do ponto de vista jurídico, né? Você como advogado, este é um modelo legal? Hoje ele é um modelo legal no Brasil. Quando ele chegou aqui, na verdade, não que ele fosse ilegal, mas ele precisava de algumas adequações. Você imagina, milhares de pessoas fazendo doações num site da internet, pagando com cartão de crédito ou pagando com boleto, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, né? Que segurança essas pessoas tinham de que esses projetos realmente aconteceriam? Ou que garantia elas teriam de que aquele dinheiro estava realmente indo para aquela ação social e não para um desvirtuamento daquele processo? Então, existia mais a insegurança social, de nós entendermos o que ia acontecer com aquele dinheiro. Mas à medida que os sites foram fazendo divulgações, estruturando campanhas, a própria CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula os valores, a distribuição de ações de empresas no Brasil, eles entraram no mercado para tentar dar um ar mais de regularidade, de seriedade, indicando algumas regras, limitando valores a serem investidos por ano. Enfim, foram criando todo um cabedal para que as pessoas pudessem se sentir um pouco mais seguras e evitassem, infelizmente, casos que nós vimos aí ao longo dos anos, pessoas que criaram projetos totalmente falsos, mas que eram de um apelo emocional, social muito grande, e muita gente doou dinheiro e não viu nada do projeto. O crowdfunding, também chamado de investimento colaborativo, é bem simples de ser executado, apesar do nome difícil. O empreendedor apresenta a sua ideia ao público, dizendo quanto precisa arrecadar e qual é a data limite para alcançar este feito. As pessoas acessam o site, conhecem um pouco do projeto e decidem se vão ou não colaborar. Esta modalidade pode ser usada para qualquer mercado, seja ele cultural, na área de saúde, tecnologia ou indústria, e tem feito cada vez mais sucesso pelo mundo afora. E eu não fiquei pensando na minha dor, mas sim como isso repercute mesmo na sociedade. Se eu tivesse no SUS, eu não me tratei no SUS, mas se eu tivesse com sepse pulmonar no SUS, eu não sei se eu estaria falando com você aqui agora. Nesta foto, a Ana Maria comemora o aniversário da filha mais nova. Ela não sabia, mas já estava doente. Eu realmente passei uma doença muito severa, foi um câncer muito agressivo, onde eu já fiz 5 cirurgias, mais de 20 quimioterapias. Então, eu já fiz também 2 séries de rádio de 45 e 15. Então, assim, foi um tratamento muito intenso e que me fez pensar muito na vida. E foi nos momentos de reflexão da vida que a Ana Maria pensou em retribuir, mas de uma forma muito positiva. Me impactei muito com a cena da minha filhada chegar em casa e me ver careca. E ela não estava preparada, a gente não contou nada para ela, né? Então, foi realmente assim, abriu a porta e ela viu a careca, não estava preparada, não sabia o que era o câncer, né? Então, eu tive essa ideia de contar realmente, através de um livro, contar o que se passa com uma mãe
quando ela está passando por essa doença. Eu escrevi esse livro, assim, para contar mesmo, para a mãe contar para a criança a história dela, como vai se passar, né, o que vai acontecer, e vem numa voz de uma personagem de 5 anos. É uma personagem que se chama Clara, ela é fictícia, mas baseada na minha afilhada, né? Eu também tenho 2 filhas, mas minhas filhas são mais velhas, e aí as minhas filhas também sofreram muito, né, com a doença. A doença atinge a família. A gente fala que a família também adoece. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de livros é revestido para a doação de mais livros para pacientes do SUS. O livro também tem um propósito, se ele conseguir nos 3.000 exemplares, que ainda está difícil, mas a gente quer chegar lá, ele vai ser traduzido em inglês. E aí a gente vai alcançar mães do mundo todo. Os financiamentos coletivos também são utilizados como vitrines para grandes indústrias, como por exemplo a IG Games. A iBrains é uma das idealizadoras do projeto Go for Gaming. O projeto Go for Gaming é uma campanha que tem um cunho beneficente, mas o objetivo dele é explicar para quem não conhece o que de fato é o mercado dos games, quebrar qualquer tipo de estereótipo, quebrar aqueles preconceitos. Pensando nisso, a agência de publicidade do Beto também faz campanhas em plataformas de vaquinhas virtuais. Então, a gente abriu uma campanha de arrecadação que está sendo gerenciada pela Kikante, que é o nosso grande parceiro nesse projeto. E todas essas arrecadações, ao final da campanha, vão ser revertidas para algumas ONGs. Dentre elas, a principal é a Liga Solidária, que é uma ONG que tem 95 anos de atuação mais ou menos no mercado. Eles são aqui de São Paulo e beneficiam mais ou menos 10.000 pessoas por ano. Eles têm 8 programas socioeducativos que apoiam desde crianças até idosos, com programas de reinserção no mercado de trabalho, educação, esporte e por aí vai. Tem bastante coisa legal que eles fazem. E para o Beto, o sucesso da campanha está ligado à transparência. É importante dizer que sempre que a gente fala de uma campanha de doação, eu estou falando do dinheiro das outras pessoas. Então, esse tipo de relacionamento ele tem que ser o mais transparente possível. E com a Kikante a gente consegue entregar esse tipo de transparência. Eu consigo dizer quantas pessoas doaram, quanto elas doaram. Mais do que isso, eu consigo retribuir as pessoas que apoiaram o projeto. Então, todo mundo que doa, eu posso ter a capacidade de entender o que ele doou, quanto ele doou e recompensá-lo com algum tipo de reconhecimento, né? Muito legal esses projetos. E aqui no estúdio, para falar sobre o assunto, temos aqui o Vinícius Carneiro, que é advogado e consultor em crowdfunding. Vinícius, são projetos muito legais, alguns até emocionantes, né? Mas como a gente sabe que o dinheiro vai exatamente para aquele fim? Como fiscalizar? Bom, realmente são projetos maravilhosos. O brasileiro, de uma forma geral, tem uma criatividade infindável para criar projetos que causam essa comoção e esse envolvimento. E o grande problema é justamente esse: como ter a credibilidade de que aquele dinheiro que está sendo doado vai ser direcionado para aquele projeto. E a palavra-chave é transparência. Quanto mais transparente for o processo, quanto mais transparente for a plataforma que você usa para alavancar o seu projeto, mais credibilidade você vai ter e, consequentemente, muito mais arrecadação. O mundo virtual ainda é um mundo muito novo. Nós temos que tomar cuidados, nós vamos colocar número de cartão de crédito ou emitir um boleto para poder pagar, vamos colocar nossos dados pessoais. Temos agora chegando no Brasil uma lei de proteção de dados que vai vigorar a partir do ano que vem, que os sites vão ter que se adequar. Então, assim, tudo isso mostra a seriedade do projeto. Ou seja, quem quer realmente se expor e fazer um projeto verdadeiro, ele não tem medo nem preocupação em prestar contas, em dizer quanto gastou, como gastou, o que fez. É importante dizer quanto os sites cobram, porque as pessoas às vezes acham que os sites fazem essas campanhas graciosamente. E não, são negócios. Então eles também ganham percentuais para que esses projetos fiquem lá. E está tudo certo, não tem nada de errado. Mas eu acho que tem que ter essa transparência. À medida que o que nós observamos é que os projetos que são mais transparentes, que não tem nenhuma restrição para dizer o que fez, como fez, quando dá errado, porque tem projeto que dá errado. Você se estrutura, a pessoa cria, monta o projeto, arrecada, mas na hora que vai executar, algum problema acontece e não tem problema errar.
O problema é não prestar contas, o problema é não ser transparente. Então, transparente e credibilidade são palavras-chave. E como não tem um órgão regulador, a gente precisa realmente ficar de olho nisso, né? Mas se eu quero estabelecer um projeto em uma plataforma, quais são os passos que eu preciso fazer? Na verdade, a primeira coisa, você precisa procurar uma plataforma que tenha relação com aquele objeto do seu projeto. Tem plataformas que têm públicos mais dedicados à área social. Tem plataformas que têm públicos dedicados mais à área educacional, outros mais à área cultural, outras à música, outras a empresas. Então, a primeira coisa é definir uma plataforma que atenda e que tenha o seu público-alvo. Não que não seja possível, mas é muito mais difícil você lançar um projeto social numa plataforma de arrecadação para empresas, porque o público-alvo provavelmente não vai estar interessado naquilo, exato. Mas então você precisa buscar primeiro a plataforma ideal. A partir disso, você precisa entender com clareza quais são os custos dessas plataformas. Quanto ela cobra, como é que ela repassa o dinheiro, quanto tempo ela leva para repassar o dinheiro, né? Se tem devolução caso o projeto não seja financiado, ou se você pode financiar ele só parcialmente. Como que essa plataforma vai ajudar você na divulgação do seu projeto? Porque algumas deixam só que você utilize o espaço, mas elas não fazem propaganda para você. Você tem um espaço e você tem que fazer a propaganda. Isso é um custo para o seu projeto. Então, você precisa olhar tudo isso para estruturar o tamanho do custo do seu projeto. Muitas das vezes a gente acha que é só, bom, eu vou fazer um copo novo. Então, eu vou gastar R$5.000 para fazer um copo novo. Não. Nós vamos gastar R$5.000 para o copo novo, mais o custo da plataforma, mais a propaganda que eu vou ter que fazer, mais o plano de negócio que eu vou ter que montar e mais a equipe que vai me ajudar. As pessoas que vão me dar orientação, consultoria, fazer eventualmente algum tipo de contato, de documentação. Fabricação, envio também. Exatamente, o desenvolvimento, envio, correio. Correio no Brasil, você precisa calcular bem, nós temos um país continental. Muitas vezes o frete daqui até São Paulo é um, mas daqui até o Maranhão é outro. E aí o peso do produto conta, a embalagem. Então são vários aspectos que a gente precisa planejar. A palavra de ordem para quem quer fazer financiamento coletivo, arrecadar, é planejamento. Tem que pegar a prancheta, tem que ir para o papel, colocar todos os custos na ponta do lápis. Podem parecer altos, mas o problema não é o tamanho do custo. O problema é que se você estiver bem organizado e for financiado, você vai entregar o projeto, gerando credibilidade. Então, essa seria a dica de ouro, planejamento. Sem dúvida. A palavra é planejamento. Se planejar, mesmo que dê errado, você vai ter tanta transparência no seu processo que você vai conseguir explicar o que aconteceu. E você falou que aqui no Brasil tem um modelo de financiamento para caso eu queira investir, é isso? Isso. É o único país que... O Brasil é o único país no mundo em que você consegue participar de campanhas de financiamento coletivo em algumas plataformas em que elas permitem que você parcele o seu aporte, parcele o seu financiamento. Legal. Isso como um estímulo para que as pessoas possam doar valores maiores. Porque muitas das vezes, se você tiver que pagar tudo de uma vez à vista, você pensa, você vai escolher uma recompensa menor, você vai escolher uma doação menor. Se você puder parcelar, quem sabe você não doa um pouquinho mais e faz com que o projeto realmente se desenvolva mais rápido. Isso foi uma inovação brasileira. E, além disso, tem uma outra inovação nossa, que foram as campanhas parciais. Nos Estados Unidos, principalmente, são as campanhas que nós chamamos de tudo ou nada. Ou você arrecada 100% do que está pedindo, ou não arrecada e tudo é devolvido para as pessoas que te financiaram. Aqui no Brasil, nós temos uma variável. Nós temos as campanhas tudo ou nada, mas nós temos as campanhas que são parciais. Ou seja, você precisa de 5 mil, mas se você arrecadar 3.500, 4, esse dinheiro é repassado para o seu projeto e você tem que entregar as recompensas para aquelas pessoas que te financiaram. Qual é o problema disso? Se você fez um planejamento e disse que precisa de 5, se você receber só 3,5, provavelmente você não vai conseguir entregar 100% do seu projeto. Então, de novo, tem que ter transparência e tem que ter planejamento, inclusive para uma campanha variável dessa. Legal. São muitas as possibilidades, mas precisa estar ali tudo bem acertadinho na ponta do lápis, Tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. Vinícius, muito obrigada aqui pela nossa conversa, foi muito boa. Imagina, agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. E o Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.